Mateus 5, nós vamos ler a partir do versículo 13, Mateus 5, versículo 13, o texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás nos céus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra é a verdade. Temos expectativa, Senhor, de sermos alcançados, Pai, pela exposição da tua palavra. Senhor, obrigado por graça para comunicar sobre os meus irmãos, graça para receber, Pai, e acolher com mansidão, colocar em prática em suas respectivas vidas, em nome de Jesus. Por favor, diga amém. Glória a Deus. Queridos, nós começamos no domingo passado uma série de ministrações chamada Surpreendendo o Mundo. E nós falamos sobre algumas coisas na terça passada. Por exemplo, nós falamos o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, que todos nós, você e eu, temos o ministério da reconciliação. Todo cristão foi chamado com essa incumbência. Qual a incumbência? Reconciliar o mundo com Cristo, amém? Tá, amém. Agora, nós também entendemos a diferença entre aqueles que são evangelistas de ofício e todos nós que somos o povo de Deus, simplesmente chamado para reconciliar o mundo com Cristo. Nós também vimos 3 maneiras pelas quais Deus nos usará para surpreender o mundo. Quando falamos sobre o evangelista de ofício e o cristão comum, o cristão comum, ele não vai ter características muito parecidas com o evangelista de ofício, porque quando a gente pensa em evangelista de ofício, a gente pensa no Billy Graham, o cara que ganhou milhões de pessoas para Jesus, que sentou com presidentes, com reis, com rainhas. A gente pensa em grandes evangelistas. Daí a gente pensa assim: rapaz, eu sou só uma pessoa, só um rapaz latino-americano, né? Deixa para lá. Querido, Deus, ele tem a intenção de usar cada um de nós para esse ministério, o ministério da reconciliação, amém? Agora, como ele fará isso? Ele vai fazer isso através da nossa vida cotidiana, através da nossa vida comum. O Senhor quer se revelar ao mundo pela nossa forma de viver. E aí nós entendemos que existem 3 maneiras que Deus quer fazer isso através da nossa vida: fé, esperança e amor. Quando o mundo ver o resultado da nossa fé, ele vai entender que existe um Deus. Quando ele vê um povo que não perde a esperança, um povo que tem o que o apóstolo Paulo chama lá na carta de Tito de bendita esperança. Nós temos uma bendita esperança. Sabe, meu irmão, nossa esperança não são as eleições presidenciais do ano que vem. A nossa esperança não é uma mudança do dólar, uma mudança da política fiscal da nossa nação. A nossa esperança é que em breve o nosso rei vem nos buscar e nós vamos morar com ele para sempre e viveremos uma vida maravilhosa de eternidade em eternidade. Essa é a nossa esperança. E por fim, o amor. O amor é uma forma que o mundo será surpreendido pela nossa vida. E nas próximas semanas, hoje e nas próximas semanas, nós vamos falar sobre maneiras práticas da fé, esperança e amor se manifestar através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, talvez você entrou aqui e você falou: rapaz, eu que estava precisando de uma palavra, eu estou precisando de um consolo, eu estou precisando de uma ajuda da parte de Deus. Aí o pastor vai vir falar de coisa que eu tenho que fazer para ganhar os outros,
Pastor, sou eu que preciso ser alcançado. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. No Evangelho, no reino de Deus, a melhor maneira de Deus te alcançar é quando você se coloca na posição de ser um canal. Quando você é usado por Deus para alcançar outro, primeiro você é alcançado por Deus. Querido, eu chamo isso de o bendito efeito colateral do Evangelho. O Evangelho tem um efeito colateral. Por que efeito colateral? Porque não é a prioridade do Evangelho, mas é um resultado que sempre acaba acontecendo. Vamos ler alguns versículos. Gênesis 8, versículo 22. Gênesis 8, versículo 22, o texto diz assim: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Qual é a primeira coisa que jamais cessará, gente? Plantio e colheita. Qual é a primeira coisa que jamais cessará, gente? Ok? O que nós plantamos, nós colhemos, amém? Provérbios 11, versículo 24. A gente usa muito esse texto para ministrar dízimos e ofertas, mas ele carrega um princípio maravilhoso. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que coisa maravilhosa, que dinâmica incrível. Que, meu irmão, quem não tem a mente do reino não entende um negócio desse. Porque qual é o caminho do mundo para prosperar, para enriquecer, para fazer muito dinheiro? Você acumula, 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 investe e depois o dinheiro trabalha para você. Tem algo que é superior aos juros compostos. Tem algo que é superior aos investimentos de longo prazo. Tem algo que é superior. Qual é esse algo? Ao invés do dinheiro trabalhar para você apenas, é a bênção de Deus trabalhar para você, meu irmão. Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, no versículo 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor, não acrescenta desgosto. Então, que bom, o dinheiro pode trabalhar para nós, mas melhor do que isso, é a bênção de Deus trabalhando para nós. Agora, consegue perceber essa dinâmica? A quem dê generosamente, e ainda assim, como efeito colateral, enriquece. Aquele que retém mais do que é justo, cai na pobreza. Versículo 25 de Provérbios 11. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros. O que está escrito aí, o final? Alívio receberá. Muitas vezes o nosso problema, querido, é que a gente quer colocar Deus contra a parede como uma criança mimada. A gente quer fazer birra para Deus para ver se Ele nos abençoa. É aquela criança que fala: mamãe, me dá o celular. E a mãe fala: não, celular não é coisa de criança. Aleluia, amém, por favor, receba. Não, celular não é coisa de criança. Não, eu quero, e se joga no chão, e rola no chão, e baba no chão, para ver se desse modo a mamãe atende. E muitas vezes nós, o povo de Deus, o povo da aliança, está falando: papai, me dá alívio, me dá alívio. E o Senhor está falando: eu já te mostrei o caminho, ajuda a entregar alívio a outros, que assim você recebe alívio, querido. Esse é o jeito de ser alcançado por Deus, sendo usado por Ele para alcançar outros. Eu sempre falo isso. O apóstolo Pedro tem um encontro com Jesus, está no barco, pesca maravilhosa, lindo, e aí ele entende que aquele que estava ali com ele era alguém diferente. E ele fala: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Jesus não disse: é verdade, Pedro, rapaz, me pegou desprevenido nessa, hein? E agora, o que a gente faz? Não, Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. O Senhor Jesus, Ele não estava desprezando as dificuldades, as mazelas, os problemas de Pedro. Ele estava apresentando uma solução. Querido, Deus, Ele não vai descer no buraco para te abraçar e ficar chorando com você abraçado no buraco. Ele vai te jogar uma corda para você sair do buraco. Essa é a proposta de Deus. Enquanto eu entrego alívio, o alívio passa por mim.
Enquanto eu dou generosamente, eu recebo generosamente. Quando eu me coloco como um canal do Senhor, eu sou o primeiro a ser alcançado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é o efeito colateral do reino. Pastor, me apresenta versículo no Novo Testamento que fala isso. Lucas 6, versículo 37. O texto diz assim: não julguem, e não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 38. Deem, e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, ou boa medida, calcada, sacudida, e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem, será usada como medida para vocês. Querido, no reino tem isso. Conforme nós damos, nós recebemos. Conforme abençoamos a outros, somos alcançados por Deus. Meu irmão, muitas vezes o nosso senso de incapacidade, o nosso senso de falta, o nosso senso de fraqueza, vem de estarmos olhando para o lugar errado. Eu posso te dizer, meu irmão, nesses anos de ministério, eu não saberia contar, e eu diria assim, meu chute é que são milhares de vezes, que eu orei por pessoas, e eu é que estava precisando da oração, meu irmão. Ai, como é difícil a vida de pastor. Difícil nada, querido. Você não consegue perceber o privilégio que é isso? Enquanto eu estou precisando ser alcançado pelo Senhor, Deus me usa para alcançar outro, e nesse processo, algo passa por mim, e aí enquanto Deus alcança outro, a resposta também chega para mim. Desculpa, meu irmão, não olhe para um pastor como se ele fosse um coitado, é uma honra. É um privilégio, meu irmão, ser usado por Deus para suprir necessidade de outros, quando eu mesmo preciso ser suprido. Que privilégio, é o privilégio da dependência. O apóstolo Paulo fala que ninguém toma para si essa honra, senão quem é escolhido por Deus. Isso é uma honra, meu irmão. Aleluia. Então, se você veio para a igreja e você está precisando de fato de uma palavra, essa é a palavra de Deus para você. Deixa Deus te usar para surpreender o mundo, porque nesse caminho Deus vai surpreender você, Deus vai alcançar você, Deus vai resolver seus problemas, meu irmão. Aleluia. Como? Enquanto Ele está usando você para alcançar outros. Aleluia. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse é o bendito efeito colateral do Evangelho. Você semeia e acaba colhendo. Um homem de Deus já disse: semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Plantou, velho, vai colher. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E é válido dizer, se você não está curtindo muito as colheitas que você vem tendo, talvez seja um chamado do Senhor para você mudar o que você anda plantando. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus te usar para surpreender o mundo, meu irmão, é a resposta de Deus para, inclusive, você ser surpreendido para Ele. Agora, é muito comum nós pensarmos, beleza, Deus vai me usar para surpreender o mundo, então, já sei, o pastor está fazendo essa série de ministrações, porque ele vai fazer uma campanha de 40 dias de propósito, para a gente alcançar o nosso bairro, a gente vai fazer um final de semana especial para evangelizar. Querido, essas coisas têm o seu valor, mas a grande verdade é que transformação em nossas vidas não acontece de pequenos esforços pontuais. Transformação em nossas vidas acontece em uma mudança de padrão comportamental. Imagina só, o irmão decide, vou ficar forte, vou ficar grande. Essa é a decisão que o Davi tomou, aleluia. E aí o irmão decidiu isso, agora vai. Aí o agora vai, acontece o quê? O cara nem se matriculou, não, aliás, ele se matriculou, pagou a anuidade da Smart Fit, né?
E o dono da Smart Fit agradece muito a você por isso, pagou a mensalidade, e ele falou, pronto, agora o que eu preciso? Opção número 1, começar a treinar. Opção número 2, começar a comer melhor. Opção número 3, gastar dinheiro comprando suplemento e roupa nova para treinar. Opa, opção número 3, aí gasta mais dinheiro comprando roupa nova e suplemento, e o cara nem foi treinar. E aí ele vai um dia, contratou online uma consultoria de um personal que cobra caro, um cara que ele acompanha no YouTube, contrata a consultoria, o cara faz o treino, aí o cara na consultoria online fala assim, não, começa mais devagar, tal, a série de adaptação, preciso disso não. O cara vai lá e faz o primeiro treino e se mata, fica com febre de tanta dor no corpo nos próximos dias e nunca mais volta na academia, mas anualmente está lá cantando a mensalidade, a anuidade. Quando se identificam, não precisa. Querido, esse esforço homérico de uma vez só tem poder de transformar alguma coisa? E muitas vezes a gente está fazendo isso com as coisas do reino. Deus me chamou, então quer saber de uma coisa? Eu vou ler a Bíblia toda essa noite. Você pode até conseguir, mas eu duvido que você vai lembrar de 90% do que você leu. O que Deus está nos chamando para viver aqui não é a partir de um esforço homérico, o esforço de uma vez só, um esforço pontual. Deus está nos convidando para mudar o nosso padrão comportamental, querido, porque quando nos comportamos diariamente de uma maneira nova, nós não somos alcançados por Deus de uma vez só, nós vamos sendo alcançados por Deus diariamente, e alcançando os propósitos de Deus para a nossa vida diariamente, amém? Eu lembro de uma conversa, tem Warren Buffett, é o maior investidor do mundo, e tem um vídeo no YouTube, você pode procurar, é o Bill Gates conversando com esse cara, com Warren Buffett, e o Bill Gates fala assim, nossa, sua metodologia é muito fácil, por que todo mundo não faz igual você, já que é tão fácil? Aí Warren Buffett dá uma resposta genial, ele fala, porque ninguém quer enriquecer devagar. Todo mundo quer a pílula mágica, a chance especial para dormir pobre e acordar rico. Só que, querido, posso te dizer, na maioria das vezes isso é ilusão e só vai dar problema para você. Todo mundo quer o chamado, contanto que Deus venha, traga o profeta, ele vai impor as mãos sobre mim e amanhã eu acordei super crente, meus hábitos transformados e eu não preciso fazer esforço nenhum. Todos nós gostamos de ser vítimas de Deus, né? Como assim vítima de Deus? Eu estava lá parado de boa, não estava nem querendo Deus, veio Deus com um monte de bênção e blum, me atropelou, e agora eu estou no ministério, agora eu viajo pregando a palavra ao redor do mundo. Desculpa, querido, vai acontecer assim não. É uma vida de um certo comportamento. Amém? Eu quero, de fato, te instigar, meu irmão, a se abrir para receber novos hábitos da parte de Deus para a sua vida. Amém? E assim Deus te usar para surpreender o mundo. Tem um estudioso de igrejas que ele falou um negócio, eu trouxe aqui a citação para ler para você. Ele diz o seguinte, a tentação por muitas vezes é também a pressão a tentação e por muitas vezes também a pressão colocada sobre líderes da igreja é estar sempre concebendo novas estratégias evangelísticas. Por favor, não se manifeste, mas talvez você já pensou, né? Não, pastor, a gente tinha que evangelizar no Sinhá. Aí você pergunta, você foi evangelizar? Não, mas é o pastor que tinha que fazer um projeto, né? Desculpa o desabafo. Uma nova estratégia evangelística ou promovendo o mais recente programa que está funcionando em outros ambientes. Não que isso esteja errado, de fato. A estratégia evangelística pode ser parte da eficácia missionária. Entretanto, ela não é a ideia central do Novo Testamento. A instrução de Pedro para a igreja é que o testemunho evangelístico fiel venha na forma simples e diária da obediência do povo cristão, vivendo juntos em
uma comunidade autêntica e indo para o seu mundo como embaixadores de Cristo. Você conseguiu perceber? A proposta evangelística do Novo Testamento não é a gente se juntar para entregar panfleto mais, a gente criar um vídeo viral para ganhar as pessoas do nosso bairro. A estratégia evangelística do Novo Testamento é você viver uma vida comum que reflete o seu Senhor. Aleluia. Deus espera, Deus está nos chamando para isso, querido. Viver a nossa vida de modo que o mundo fique surpreendido pelo nosso estilo de vida. E assim o Senhor possa alcançar mais pessoas. Amém? Tem um psiquiatra suíço, né? Ele é um grande nome dessa área, Carl Jung. E ele diz o seguinte: você é o que você faz, não o que você disse que iria fazer. Isso é boa, né? Sou embaixador de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu tenho o ministério da reconciliação, eu sou, beleza, bonito o que você está falando. Está vivendo desse jeito? Porque nós somos o que fazemos, não o que falamos que iríamos fazer. Ô glória! Você está animado nessa noite? Querido, parece que a Bíblia concorda com essa citação do Carl Jung. Tiago 2, no versículo 18, vamos ler. Tiago 2, 18. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Tiago, ele está dizendo que a maneira de nós demonstrarmos a nossa realidade interior é a partir daquilo que fazemos. O Senhor está nos chamando e nos propondo para viver uma vida que reflita o Senhor a quem nós servimos, amém? Agora, essa verdade tem um outro lado, porque assim como as ações cotidianas são determinadas por aquilo que nós cremos, né? Assim como aquilo que eu faço é determinado por aquilo que eu creio, aquilo que eu creio também é influenciado por aquilo que eu faço. Ficou complicado? Tá. O que eu faço é determinado pelo que eu creio. Isso é uma parte da verdade. Agora, o que eu creio também é influenciado por aquilo que eu faço. Aristóteles falou, nós somos aquilo que fazemos por repetição. Então, aquilo que você faz constantemente também influencia aquilo que você está crendo, meu irmão. Diz para mim, quando você se converteu, você ia para a igreja por paixão, porque desejava o Senhor, mas querido, você não tinha o hábito, você botava muita força. E aí conforme você foi avançando no congregar, e sendo fiel no congregar, você passou a crer mais no Senhor, você passou a se deleitar mais no Senhor, você passou a se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Então, o que você creu determinou o que você fez. Agora, o que você continuou fazendo constantemente influenciou diretamente o que você acreditou, amém? Então, hoje eu quero falar sobre o primeiro desses hábitos, e eu fiz essa introdução enorme, me desculpe por isso, mas vai ser rápido daqui para o final. Eu quero falar sobre o primeiro desses hábitos para você surpreender o mundo. E esse hábito é abençoar. Repete comigo, abençoar. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Michael Frost, ele fala o seguinte, ele falou que encontrou, assim, não sei em que idioma, que um dos significados da palavra abençoar era fortalecer os braços de outro. Olha que legal isso. O que é abençoar? Fortalecer outro. Eu vou ler aqui o que ele disse. O que significa fortalecer o braço de outro? Qualquer coisa que alivie o fardo na vida de outro. Qualquer coisa que o ajude a respirar mais facilmente. Qualquer coisa que eleve o seu espírito. Qualquer coisa que alivia da angústia. Pode ser uma coisa pequena ou uma coisa grande. Querido, isso é abençoar. E o Senhor está nos convidando para surpreender o mundo como abençoadores. Sabe, meu irmão,
nós precisamos viver como a resposta de Deus para o mundo. E ser uma bênção para o mundo não é pregar um sermão bonito. Ser uma bênção para o mundo é ser, de fato, uma bênção nas coisas comuns. Quantos aqui já tiveram a péssima experiência do carro quebrar no meio da rua? Por favor, levanta a mão aí, vai. O Lucas levantou a mão, o pé, pulou. Querido, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Vindo aqui para a igreja num culto de terça-feira, minha esposa, grávida de 8 meses, estava quebrado o negocinho do tanque de gasolina, sabe? Parecia que tinha gasolina, mas eu não sabia, não tinha. Meu irmão, o carro parou no meio da rua, e todo mundo buzinando, e a mulher grávida de 8 meses, e minha esposa, ela é assim, eu falei, não, fica aí no carro, ela, não, vou descer para empurrar, está maluca, fica aí. Cara, se você já passou por isso, você sabe como eu me senti. Você quer chorar, chamar sua mãe, meu Deus do céu, é horrível. Mas, meu irmão, quando eu liguei o pisca, eu não sei se era anjo, se era homem, vinha um camarada, não, acho que era homem, pelo cheiro de cachaça, devia ser homem. Veio um camarada, ele falou, precisa empurrar? Precisa. Cara, ele me ajudou, e graças a Deus tinha um posto a 100 metros, Deus é muito bom, né? Tinha um posto de gasolina a 100 metros, e ele me ajudou a empurrar, e daqui a pouco foi surgindo gente, e ajudando a empurrar o carro. Cara, eu queria abraçar aqueles caras, eu queria chorar, profetizar sobre a vida deles. Meu Deus do céu, que bênção! Querido, você pode ser alívio para a vida de uma pessoa, em coisas tão simples. Você pode ser uma bênção na vida de pessoas, através do nosso estilo de vida. Sabe, às vezes, meu irmão, bater na porta de um vizinho, e falar assim, fiz uma sobremesa, quer um pouco? Que bênção, né? Quantos aqui gostam de sobremesa? O que acabou de se matricular na Smart Fit está pensando, eu não, sou fitness agora, comer açúcar, está maluco? Mas, meu irmão, tem tantas formas simples de sermos uma bênção para o mundo, que o mundo vai ficar surpreendido. Reflita comigo. Quantos aqui moram em prédio? Levanta uma de suas mãos. Ok, beleza. Você sabe o nome de todos os porteiros? Você orou por algum dos porteiros? Eu também não, cara, estamos juntos nessa. Mas eu estou me arrependendo agora, publicamente. Você orou pelo porteiro? Quando foi a última vez que você orou por um motorista de Uber? Querido, ser uma bênção na vida das pessoas não é abrir a Bíblia e fazer uma exposição de um texto bíblico. É viver a vida comum, deixando Deus alcançar as pessoas através do seu estilo de vida comum. Uma vez, lá da Igreja do Verbo da Vida de Guarulhos, os jovens se reuniram para fazer uma ação evangelística. Qual foi a ação evangelística? Na Igreja de Guarulhos, de sábado, na rua da igreja tem uma feira. E aí a gente se reuniu, passou a madrugada na igreja orando, cantando e preparando o lanche. 4h30 da manhã os feirantes começaram a chegar e a gente foi distribuir o lanche com a seguinte abordagem: olha, vocês sempre acordam tão cedo para nos servir que hoje nós decidimos vir servir vocês, na feira. E a gente entregava um lanche, um cafezinho com leite, 32 pessoas entregaram a vida para Jesus. Da gente entregar um lanche com café com leite. A mulher que vendia lanche ficou brava, né? Porque tinha uma moça que vendia lanche para os feirantes. Aí a gente juntou dinheiro entre nós, perguntamos para ela, quanto que a senhora levanta assim numa feira? Ela estava brava com a gente. Ela, uns R$80. A gente deu o triplo desse valor para ela. Sabe o que aconteceu? Entregou a vida para Jesus também. Simplesmente por um ato de serviço. Querido, eu não sei o que Deus está comunicando no seu coração, mas, meu irmão, seja uma bênção na vida das pessoas. Sabe, uma maneira de ser bênção na vida de alguém? Orar. Orar por alguém.
Para alguém na rua, e posso orar por você? Esses dias eu estava andando na Avenida Paulista, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci de tirar foto. Tinha uma jovenzinha, assim, muito bem vestida, ela tinha um daqueles copos Stanley, sabe? Ela deixou de lado e ela estava abraçada com um mendigo, orando pelo cara. Eu falei, meu Deus, eu amo essa geração, que bênção. Às vezes, querido, a gente acha que a gente está bem vestido demais para orar por alguém, né? Que vergonha. Deus está nos chamando para ser uma bênção por onde nós passarmos, amém? 3 maneiras básicas de você ser uma bênção. A primeira são palavras de afirmação. Sabe, gente, tem tanta gente que está ouvindo tanta coisa ruim o dia inteiro, que talvez Deus queira usar você para incentivar alguém. E essa talvez seja a maneira mais básica e mais simples de fazer isso. Você pode falar com alguém, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar um áudio, você pode mandar um e-mail, você pode ligar para alguém, simplesmente, e não precisa ter recebido uma profecia, simplesmente para falar, ei, eu admiro isso na sua vida. Isso é uma maneira de ser uma bênção na vida de alguém, o mundo vai ficar surpreso e vai começar a perguntar, o que você tem de diferente? Essa é a oportunidade para revelar Jesus. Amém? Oh, glória. Pergunta, quando foi a última vez que você orou por um não crente do seu trabalho? Ah, não, mas lá não é ambiente. Para, velho, você trabalha home office. Vamos lá. Você tem o contato da pessoa. E eu não estou falando para venha no culto, na terça apostólica. Se a pessoa vir, é bênção. Mas, querido, você pode simplesmente, ei, deixa eu orar por você. Tem alguma coisa que eu possa orar por você? E ora pela pessoa. Isso é uma maneira de ser bênção na vida das pessoas. Tem um autor que ele diz o seguinte, uma palavra de encorajamento é oxigênio para a alma. Querido, tem tanta gente destruída que precisa de uma palavra que você tem. Esse exercício, esse hábito vai fazer você ficar muito mais consciente do que Deus está realizando sobre a terra. Deus quer você como cooperador dele, meu irmão. Uma palavra de incentivo pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Que tal implementarmos esse hábito no nosso estilo de vida? Provérbios 16, versículo 24, diz assim, as palavras, vamos ler isso juntos, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que coisa maravilhosa. Querido, você já parou para pensar que às vezes um áudio que você manda no WhatsApp pode curar a alma de alguém? Tem tanta gente destruída, precisando de um incentivo, querido. O problema é que a gente acha que Deus precisa nos dar uma revelação para a gente fazer isso. Não, meu irmão. É simplesmente o desejo de estar disponível e cooperar com Deus e ajudar alguém, mandar uma mensagem para alguém. Amém? Você está lembrando do efeito colateral do Evangelho. Quando eu alcanço a outro, eu sou alcançado por Deus. Amém? Uma outra forma é o exemplo que eu dei do carro aqui, um ato de bondade, ajudar um cara que quebrou o carro e o carro está quebrado lá e você foi ser socorro na vida de alguém. É um ato de bondade, querido. Deus pode fazer a diferença na vida de pessoas através dos seus atos de bondade. Eu estava conversando com o irmão hoje e a gente estava falando sobre isso, né? O problema é que muitas vezes a gente quer mandar mensagem para quem não está vindo para a igreja, dizendo assim, ei, por que você não está vindo para a igreja? Poucas vezes a gente está disposto a mandar mensagem para essa pessoa que não está vindo para a igreja e falar assim, ei, estou passando aí para te dar uma carona. Seríamos mais efetivos dessa forma. Meu irmão, exercita a sua alma, abençoar outros. Esse hábito vai fazer a diferença na sua vida. O último hábito que eu quero destacar aqui é o hábito dos presentes inesperados. Sabe, querido, você pode comprar algo, pode ser algo caro, algo barato, você pode fazer algo, mas as pessoas amam ser amadas através disso. O Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, ele fala sobre essa linguagem de amor, presente inesperado.
De fato, definitivamente não é a minha linguagem de amor. Eu amei ganhar o livro, mas não é a maneira que eu mais gosto de ser amado. Assim, presente para mim é, que bom, cara. Eu fico mais empolgado por ler o livro do que o ato de ser presenteado em si. Porque é o meu jeito, né? Agora, eu lembro de um casal, e eu não lembro quem era, mas a esposa, né, desse casal, a mulher, ela falava que a linguagem do amor dela era presentes. E aí ela estava explicando, ela falou, para mim, pode ser um hot dog com um lacinho em cima, mas o fato é que a pessoa parou, pensou, entendeu o que ela poderia fazer, gastou tempo da vida dela para entregar. E para mim passou a fazer sentido, porque eu confesso que eu achava meio estranho assim, esse negócio de minha linguagem do amor é ganhar presente, né? Mas eu entendi, não é o valor monetário que aquilo carrega, é a intencionalidade que aquilo carrega. Eu parei, pesquisei, olhei, vi o que era melhor e entreguei. E isso é uma forma de honrar. Nós podemos amar pessoas, querido, dessa maneira, surpreender o mundo. E assim, eu sei que essas são formas básicas, mas o Espírito Santo ele pode comunicar no seu coração como amar o mundo através daquilo que você está fazendo, através de atos de bondade, de palavras de afirmação, através de presentes inesperados. Deus pode usar você e como resultado, pessoas desejarem conhecer o Cristo a quem você serve. Muitas vezes o mundo não deseja o que nós estamos vivendo com Deus, porque a vida que nós estamos vivendo com Deus não revela quem Ele é. Os cristãos não estão deixando, o mundo não está deixando de vir para a igreja por falta de estrutura. O mundo não deixa de congregar porque não tem ar-condicionado ainda na igreja. Muitas vezes a igreja não é atrativa para o mundo porque não tem crente vivendo o amor de Deus. Não é sobre estrutura, é sobre a maneira como a gente vive. E Deus quer alcançar o mundo a partir da maneira como a gente vive. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O meu desejo é implementar na nossa vida comum uma cultura de ser uma bênção. Eu quero fazer um desafio. Eu louvo a Deus que minha esposa falou, né, que eu gosto de desafio, então vou fazer um. O desafio é o seguinte: essa semana você vai amar 3 pessoas. E vai garantir que pelo menos uma delas não é crente, ok? E aí você fica à vontade para descobrir como você vai amar essas pessoas. Podem ser palavras de afirmação, pode ser atos de bondade, podem ser presentes inesperados. Meu irmão, compra o ouro branco. Sabe o chocolatinho ouro branco? De Deus, aquele negócio, né? Meu Deus do céu, como pode um negócio tão barato ser tão gostoso? Tinha que ensinar isso para o pessoal que faz o Milka, né? Que dá para ser barato e dá para ser bom. Compra um ouro branco, R$1,50, meu irmão, e dá de presente para alguém. Talvez seja uma maneira de amar as pessoas. Mas, querido, eu posso te dizer uma coisa. Se você decidir implementar na sua vida esses hábitos simples, Deus vai alcançar pessoas através do que você está vivendo. Agora, me permita explicar uma coisa. Não faça isso como, eu estou te dando um presente, eu estou te dando essa palavra de afirmação, mas então tudo que eu quero é que você passe a vir na minha igreja. Não, meu irmão. Não tenha uma agenda oculta para amar. Amar é o fim em si mesmo. Simplesmente você ama. Você entrega uma palavra e a pessoa está esperando você fazer um convite. Você não faz o convite. Só amor mesmo. Você, não, peraí, você não vai me chamar para ir na sua igreja domingo? Não. Quiser ir, está lá, né? 18 horas o culto, mas é só amar mesmo. Amém? Quantos se comprometem a fazer esse desafio? Ninguém, beleza, eu me comprometo. Tá bom, gente, que bom que vocês gostaram dessa ministração. Vou te falar, meu irmão. Uma igreja de crianças está esperando um domingo à noite para ser mimado. Uma igreja de gente madura está esperando a oportunidade de revelar o reino a partir das nossas ações. O Senhor está nos convidando a implementar essa cultura na nossa vida, a abraçar esse hábito de amar pessoas. Querido, escolha 3 pessoas e ame essas pessoas. Amém?
Eu tive acesso a uma tese de doutorado, que o cara intitulou a tese do doutorado, que era Abençoadores versus Evangelizadores. E aí, no estudo dele, ele mostrou um grupo de empresários, um grupo de missionários que foram para a Tailândia, e aí parte desses missionários tinha uma estratégia: apresentar o evangelho e evangelizar as pessoas. Outra parte dos missionários, o mesmo número de pessoas, tinha uma outra estratégia: abençoar as pessoas, dessas 3 maneiras que eu te falei: atos de bondade, palavras de afirmação e presentes. O grupo dos abençoadores tiveram 50% a mais de resultado do que aqueles que simplesmente foram evangelizar. Consegue perceber isso, meu irmão? A maneira que Deus tem, a maneira que Deus criou para nós alcançarmos o mundo, é sendo uma bênção para o mundo. Eu quero que você se pergunte: como eu posso ser uma bênção para todos os ambientes dos quais eu estou inserido? Eu lembro de uma história de uma pessoa que foi no hospital, e essa pessoa estava numa situação bastante complicada, e essa pessoa falou o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou orar por todos os profissionais que passarem por mim. E ela orou pela primeira enfermeira, e aí a primeira enfermeira chamou a segunda e a terceira, e daqui a pouco tinha um avivamento acontecendo dentro daquele quarto. Ai, Deus deu uma direção para essa pessoa? Não, meu irmão, ela só decidiu fazer algo. Para de esperar uma direção quando Deus está esperando de você uma decisão. É só decidir, meu irmão: eu vou fazer algo para a glória do meu Senhor, amém?